Bom dia, um bom sábado a todos. Tentarei ser breve, que hoje é sábado e os crentes sentem muita fome, né? Não, tu já está batendo a mão na barriga, né? Então, eu vou tentar dar uma resumida na mensagem, que o horário está um pouco extenso, né? 11h25, era para estar desacelerando para acabar, mas é assim mesmo. Existem contratempos, né, irmão Davi? Tem os contratempos. Eu quero saber se tem pessoas que nos visitam essa manhã que ainda não é adventista, que está nos visitando. Nito está ali, irmão Arlindo. Tem mais alguém que não é batizado? Outra irmã ali, que Deus abençoe. Tem outro rapazinho. Tem alguns que têm vergonha de levantar a mão, não tem nada não, viu? Na próxima eu vou trazer um iPhone e vou dar para a visita que levantar a mão. Tá bom? É brincadeira, para você não pensar que é verdade. Amados, eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Obrigado, meu irmão. Amém? Vamos nos desacelerar um pouco, vamos quebrantar o nosso coração nesse momento, ficar em reverência e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã de sábado. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos para vivermos mais esse dia. Obrigado porque o Senhor colocou anjos ao nosso redor enquanto dormíamos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós temos a certeza de que o Senhor está no comando de nossas vidas. E com esse pensamento nós queremos te pedir que o Senhor continue conosco nesta manhã. Te convidamos a fazer morada em nossos corações. Suplicamos, Senhor Deus, pelo batismo do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Nesse momento a Tua palavra se encontra aberta. Iremos nos deleitar nela, Pai. Que possa servir de orientação para nossas vidas e edificação da nossa vida espiritual. Esteja conosco agora. Nos guarda, nos protege. Limpa os nossos corações e preenche com a Tua unção, com a unção do Teu Santo Espírito. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, antes de começar a leitura, como eu falei, eu vou tentar reduzir um pouco. O povo de Deus, na verdade todos nós somos povos de Deus. Deus escolheu um povo, como vocês sabem, o povo de Israel, descendentes de Abraão, para que fossem seus representantes para o mundo, para que o mundo, vendo a maneira qual eles viviam, entendesse que eles serviam a um Deus poderoso, um Deus criador e mantenedor. E muitos anos depois desse povo tomarem posse da terra prometida, esse povo se rebelou contra Deus. E no período do ano 500 e alguma coisa, por volta do 6º século, esse povo foi avisado através do profeta Jeremias de que eles deveriam se arrepender dos seus pecados. E por várias vezes o profeta levou a mensagem de alerta. E alguns ouviam, mas muito pouco. Ontem à noite eu me senti como o profeta Jeremias, o profeta chorão. Eu quase choro. Não tem frustração pior para um pregador do que saber que tem visita na igreja e as visitas não aceitam apelo. Mas não tem problema, fique em paz. É normal. Não sou eu que convenço, é o Espírito Santo. E se ele não convenceu você a vir aqui à frente, é porque talvez ele está lhe preparando para coisa melhor. Eu creio assim. Mas você precisa ceder, porque o agir de Deus é divino humano. É uma mão no céu e outra na terra. A do céu é Cristo intercedendo, e a da terra é o Espírito Santo nos convencendo. Mas só vai ter fruto se nós permitirmos. E o profeta Jeremias levou a mensagem de arrependimento para esse povo por muitos anos e eles não aceitaram. Aí veio a sentença de Deus, que eles deveriam se submeter ao jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia. E eles não acreditaram. Eles preferiram confiar no Egito. É onde entra aquele versículo de Jeremias 17:5. Não, 17:5. Maldito o homem que confia no homem. É só isso? Não. Que faz dele seu braço e a carne e a parte do seu coração do Senhor. Porque eles deixaram de confiar em Deus para confiar no homem. É esse, o contexto desse versículo é esse. E o tempo passou, Nabucodonosor invadiu a cidade por 3 vezes. Na primeira vez levou os nobres, os filhos de papai, e depois levou uma quantidade e por fim destruiu a cidade, e ali ficou só a classe mais pobre. A cidade foi completamente destruída e o templo também.
Foi nesse período que a arca sumiu. Conta-se que foi tão escondida que até hoje não encontraram. Amados, já em Babilônia, esse povo foi escravizado. E nós conhecemos a história de Daniel e seus 3 amigos, que quando chegaram lá não quiseram comer das iguarias da mesa do rei. E como demonstração de fé, não comeram e Deus os honrou. Logo em seguida, Nabucodonosor teve um sonho, e nesse sonho que Nabucodonosor teve, ninguém conseguia interpretar o sonho, e ele determinou que matassem todos os sábios da Babilônia, todos. Inclusive Daniel e os seus irmãos seriam mortos. Mas eles pediram que permitissem consultar o seu Deus, ao Deus Criador, que lhes daria a resposta do sonho. E assim aconteceu. Daniel foi honrado por Deus através de Nabucodonosor, que o colocou como governador de algumas províncias da Babilônia. E com seus amigos não foi diferente. Por isso é que é bom andar no meio de pessoas boas, pessoas abençoadas, que você se abençoa também. Lembra que eu falei ontem das companhias, os meios que nós andamos? E então Daniel, Deus usou Daniel e seus amigos passaram a ser pessoas líderes também, que auxiliavam. Dá pausa aí no despertador, esse era o momento que eu estava parando, viu? Mas é assim mesmo. Eu esqueci de falar com o Cleber, só de ligar o despertador. Ainda bem que a música é bonita, né? Então vamos à leitura resumida para nós adentrarmos ao nosso tema. Vamos ler a partir do versículo 16. Peraí, deixa eu concluir um pouquinho, senão você não vai entender. Quem nos visita talvez não entenda. Depois de Daniel interpretar o sonho, o sonho de Nabucodonosor, se tratava de uma estátua, cabeça de ouro, tronco de prata, os quadris de bronze, pernas de ferros, com ferros de barro, as partes das pernas e os pés, certo? E nesse sonho se tratava de reinos. Daniel interpretou o sonho dizendo que Nabucodonosor, o reino de Babilônia, representava a cabeça da estátua e os demais seriam reinos sucessores que sucederia o reino de Babilônia. Mas Nabucodonosor não se deu por satisfeito com esse sonho. Ele queria ser todo de ouro, ou seja, um reino indestrutível, e ele mandou fazer uma estátua de mais de 30 metros de altura, e colocou na planície de Durã. E essa estátua ela estava lá, toda de ouro maciço, e eu queria um pedaço dela, para eu gastar o dinheiro. Não queria adoração ela não, mas um pedaço dela eu queria. E então ele determinou que todos os líderes das suas províncias, prefeitos, governadores, líderes, deveriam vir, que ele ia fazer uma dedicação da estátua aos seus deuses. E ele queria que todos se prostrassem perante essa estátua. E determinou que aquele que não se prostrasse diante da estátua seriam lançados na fornalha de fogo, seriam mortos. E então é aí que começa. Os amigos de Daniel estavam ali, todos se prostraram quando os instrumentos foram tocados, mas eles não, eles se mantiveram de pé. E sempre tem caboeta, né? Dentro da igreja, em todas as reuniões, em todos os lugares. E aí os caboetas foram lá, ó, majestade, aqueles judeus, o qual o Senhor colocou no cargo de liderança do teu reino, eles não se prostram diante da tua estátua. Eles esnobam a nossa fé, a nossa crença. E então Nabucodonosor mandou chamá-los, deu uma oportunidade, e eles não aceitaram. E aí começa a nossa leitura a partir do versículo 16. Vamos ver qual foi a resposta desses jovens. Eu falo jovens porque eles ainda eram jovens. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto nós necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem ou amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados ou amarrados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa.
porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os seus cabelos, os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passou sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Essa é a parte boa. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Amém? Grande a leitura e rápida, talvez você não entendeu, mas quem já estudou essa parte já sabe de cor. Gente, isso aqui é o resultado de quem é fiel a Deus. O rei Nabucodonosor fala que um anjo o livrou, só que ele não sabia que ali não era um anjo, era quem? Era Deus, era Cristo, era o próprio Cristo dentro da fornalha. Amém, irmãos? Isso é muito bom, isso é muito gratificante encerrar essa semana de oração com um bálsamo desse para nossas almas. Saber que Deus está no comando de nossas vidas, ainda que estejamos passando por uma fornalha de fogo. Amados, para aqueles jovens o mais importante não era viver, mas ser fiéis ao seu Deus e resistir ao pecado. E foi o que eles fizeram. Eles resistiram ao pecado, mesmo que, ainda que custassem suas vidas. Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a adorar aquela estátua. Aí você fala, mas o que é que tinha? Deus conhece o coração. Você pensa que um gesto não muda? Um dia não tem importância para Deus? Um olhar? Um simples ato seu? Você poderia dizer, não, eu vou me prostrar diante da imagem, mas o meu pensamento vai estar em Deus. Vale não? Você tem que honrar a Deus com a sua fala, com as suas roupas, com o seu corpo, com os seus olhos. É o todo o teu ser. Deus não aceita adoração pela metade. Pasme o que aconteceu ali. Vocês acham que entre os judeus que foram levados para a Babilônia e que estavam naquela planície só tinha aqueles 3 homens? Pesquisando os comentários bíblicos, tinha quase 5.000 judeus. Quase 5.000 judeus. Quantos não se prostraram diante da imagem? 3. Os outros todos se prostraram, porque se não tivessem se prostrado, estariam sendo mencionados nessa manhã. Quantos evangelismos vai ser feito aqui? Quantas semanas de oração você vai frequentar e você não vai se levantar? Porque naquele caso lá eles não se agacharam, não se prostraram. Aqui para Deus é você se levantar para aceitar Jesus. Quantos vai ter, quantos clamores, quantas mensagens você vai ter que ouvir achando que ainda tem tempo? Preste bem atenção, Deus age sim, mas Ele age muito melhor na vida daqueles que são fiéis. Amém. Quando você é fiel, Ele te honra. Aqueles homens foram honrados porque foram fiéis a Deus. Talvez você está passando por dificuldade, está passando por alguns crisóis, algumas fornalhas. Deus pode tirá-los da tua vida. Mas às vezes é necessário que você passe para que purifique e fique só a joia preciosa que Deus precisa em você. Que a reborréia saia.
e que fique só o brilho que Ele colocou em você quando você foi criado. Aqueles homens foram fiéis, e Deus honra os que são fiéis. Amados, eles sabiam que Deus tinha poder para libertá-los, mas eles não tinham certeza. Mas sabiam que Deus tinha planos maravilhosos para eles. E por isso eles falaram para Nabucodonosor que quer Deus salve ou não, eles não iriam obedecer ao rei. Quer você morra ou não, viva na presença de Deus. Porque essa morte aqui é transitória. E para aqueles que estão alicerçados em Cristo, é só um cochilo depois do almoço. Porque na manhã da ressurreição, quando aqueles que descansam no Senhor ressuscitar, vão pensar que, aí, eu deitei, foi para tirar uma madorna, não foi não? E quando abrir os olhos, vai ver o Senhor Jesus. Vinde, benditos do meu Pai. Essa tem que ser a sua fé. Essa tem que ser a sua esperança. Não adianta você se capacitar tanto, juntar tanto, se você nem sabe se vai poder gastar. Amados, servir a Deus não está isento das dificuldades, das fornalhas, dos crisóis. Muitas vezes a nossa fidelidade a Deus nos levará a algumas fornalhas quentes. Nós podemos ser presos, e vai acontecer um período em que o povo de Deus, o remanescente de Deus, vai ser preso, vai ser perseguido. Aí você está dizendo, nós já estamos no peneirar. Não está, não. A peneira não está nem na mão ainda do cefeiro. Nem pegou na peneira ainda. Pegar na peneira vai ser quando ele dizia assim, você vai ter que desobedecer o 4º mandamento. Você agora vai ter que obedecer ao líder supremo, que disse que o mandamento, que o dia que tem que ser adorado é no domingo. Você vai ter que trabalhar no sábado. Bora, coma aqui carne de porco, é para comer. Que não tem pecado aqui. Que Deus é esse que não pode te limpar de uma carne de porco? E você fala, é mesmo, né? Ele criou tudo, ele pode. Uma besteirinha dessa. Eu lendo o livro História dos Hebreus, tem uma parte que eu me emociono. No ano 160 a.C., quando Etíoco Epifânio estava invadindo Jerusalém, destruía o templo, destruía tudo, profanava as coisas santas. Teve uma família, uma mãe e 5 filhos, que eram fiéis e tementes a Deus. E eles, sabendo da sua fé, colocaram à prova. Mandaram assar, nenhuma fogueira, assar um porco, e mandou que comessem. Um por um vinha e coma, senão morre. Primeiro foi a mãe. Ela disse, eu não como, eu morro, mas eu não como. Que Deus é esse que vai deixar você morrer porque não vai comer um pedaço de carne? Eu morro, mas não como. Lançaram na fogueira. E assim foi até o último. Todos morreram queimados, mas não aceitaram comer. Tinha pecado na carne de porco? Não, mas tinha pecado na desobediência. Tinha pecado na maçã, sei lá se era maçã ou se era fruta de palma. Tinha pecado no fruto. Aonde estava o pecado? Na desobediência. Tem pecado em guardar o domingo? Não, porque o dia a ser adorado é o sábado, mas você pode guardar quanto você quiser, mas o dia do Senhor é o sábado. Todos foram criados por Deus, mas Ele determinou esse dia. Amados, aqueles homens foram fiéis, porque eles acreditavam no que nós cremos. Em Apocalipse 2:10 diz, ser fiel até a morte, que dar-te-ei o quê? Amém. É por isso que eu estou aqui nessa manhã, porque eu creio. E você também. Muitas vezes nós achamos que a nossa fidelidade a Deus, estar na igreja, ser fiel nos dízimos, nas ofertas, participar dos departamentos, da obra do Senhor, vai nos tornar isentos dos problemas, da doença. Não. Aqueles homens também sabiam que poderiam morrer queimados, mas eles creram. E o 4º homem da fornalha foi lá e os resgatou. E como eu disse, você pode até ser preso, demitido, porque de repente você tem que guardar o sábado e falar, não, eu prefiro obedecer a Deus. Aí você pode perder o emprego, ou nem sequer ser contratado. Você está preparado para isso? Precisa saber se você está preparado. Podemos ser rejeitados por alguns colegas,
e até familiares. Porém, precisamos entender que servir a Deus nem sempre será sinônimo de sucesso ou ausência das dificuldades. Mas servir a Deus é esperança e certeza da eternidade. Esperança porque nós esperamos. E a certeza nós cremos que Cristo está providenciando. E Ele vai nos resgatar desse lamaçal de pecado para as mansões celestiais. Não tenho medo dos que matam o corpo, antes que eu tenho medo daqueles que podem matar e destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus 10, 28. Algumas pessoas acham que esse versículo, essa passagem bíblica, irmão Jaci, dá respaldo para a imortalidade da alma. Mas não, aqui Jesus diz o quê? Mateus 10, 28, não tenham medo dos que matam o corpo, antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. Destruir tanto o quê? A alma. Então quer dizer que a alma destrói? Como é que alguém pode pegar esse versículo e dizer que a alma é imortal? A alma, ela é mortal, mas quem tem o poder de destruir? Aquele que criou. Aquele que deu e aquele que toma. Só Ele. Porque por mais que eu venha pendengar, passar dificuldade, morrer, ser destruído aqui, para Cristo eu só estou dormindo. Na volta de Jesus Ele vai me ressuscitar para a eternidade. Mas se eu não aceito a salvação e alguém me mata, eu morri. No dia do juízo eu vou ressuscitar. Não fala amém não, viu? Porque quem ressuscitar no dia do juízo é para quê? Para destruição, para receber a sentença. Eu quero ter parte e você também é na primeira ressurreição. Amém? Ele é Deus conosco. Deus nas provações, nos momentos de dor, no momento da solidão, na doença, no luto, em qualquer fornalha, Ele está presente. Ele é o quarto homem da fornalha. Ele disse que estaria conosco, e eu creio. Em Mateus 28, 20, Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Talvez você não está sentindo a presença de Deus porque você tem esquecido de buscar. Qual é o lugar que você tem colocado Deus na sua vida? Que prioridade Ele tem? Talvez os infortúnios que estão vindo na sua vida seja por sua negligência que você está tendo para com Deus. Ele está justamente no mesmo lugar em que você deixou. Por isso é muito importante que Ele esteja em você, no seu coração. Não adianta você projetar planos para amanhã, para o dia seguinte, semana que vem, se não dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade. Não adianta correr agoniado, escova os dentes, tem muitos que nem faz isso, sai correndo para o trabalho, não acorda mais cedo para ler a Bíblia, não lê a lição, não lê a meditação. Eu tenho que ganhar o pão. Cuidado, senão você não come nem o pão. Alimente-se primeiro da presença do Espírito Santo. Seja fiel a Deus, assim como esses homens foram. E pode ter certeza de uma coisa: quando surgir a fornalha, não vai lhe destruir. A fornalha que eu quero dizer pode ser qualquer situação. Pode ser você ir lá pegar no laboratório o resultado do exame e quando o médico olhar e dizer, infelizmente deu positivo. Você está preparado para isso? A tua fé está alicerçada na rocha? Mas eu sou crente. E daí? O verdadeiro cristão sabe que tudo isso pode acontecer, mas ele não desmoronou. A princípio eu quero aqui pedir à igreja que ore pelo irmão José Adolfo, o esposo da irmã Terezinha, que está passando por uma série de exames e a sua saúde está meio debilitada. Inclua nas suas orações. Não esqueça. Lembra o que eu falei, façam pelo outro o que você quer que façam por você. Só assim você não vai esquecer. Amados, existiu muitos homens de Deus que passaram por algumas fornalhas na vida. Abraão no Monte Moriá, quando teve que oferecer seu filho Isaque, seu único filho, ali foi a fornalha de Abraão, mas Deus o livrou. Jacó no vale do Jaboque,
quando ele lutou com Deus, até que Deus lhe abençoou. Aquela luta de Jacó era para renunciar ao seu eu, o seu orgulho, o seu mau caráter, e para se tornar, em vez de enganador e enrolador, o homem de Deus e representante de Deus para muitas nações. A fornalha também chegou na vida de José, vendido como escravo, aprisionado no Egito, mas depois Deus lhe honrou e o tornou governador. A fornalha também foi quando Davi esteve correndo com medo de Saul na caverna de Adulão, escondido. Eu bebo aqui ou aqui? Esse pregador é doido, né? Todos nós passamos por momentos difíceis, algumas fornalhas. Eu já tive algumas. E só depois que passa que eu leio Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. Às vezes eu pensava que era o fim. E não era. Era Deus me capacitando para me dar algo melhor. Vocês viram que Sadraque, Mesaque e Abdenego foram testados, capacitados e foram honrados. Aqui diz que eles foram o quê? No final, no 30? Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. O Senhor vai fazer você prosperar na sua vida. Lembrando que prosperidade não é só dinheiro. É ser feliz com a esposa, com os filhos. É ser respeitado diante da sociedade. É as pessoas te ver e te cumprimentar com satisfação. É você chegar num comércio e esquecer o dinheiro. Não, irmão, pode levar. Não aproveita essas oportunidades para estar comprando fiado, não, que não é bom. Quanto mais você compra fiado, mais você endivida. Mas é bom você saber que tem crédito. Eu costumo dizer que é bom ter crédito, amizade com polícia e com médico, mas é bom não usar nenhum. Se eu compro demais, fico endividado. Se eu uso os recursos do médico, é porque eu estou doente. Se eu preciso da polícia, é porque eu estou com problema. Ou com advogado. Mas é bom ter tudo isso de saldo. E para ter isso aí, você precisa ter algo. Comunhão com Deus. Porque é a única maneira, o único meio que nós temos o nosso caráter moldado, o nosso eu purificado, é viver na presença de Deus. Não tem homem nenhum que consiga mudar o seu caráter. Só a presença do Espírito Santo. Só Ele transforma ladrões em pessoas honestas, prostitutas em mulheres virtuosas, bêbados em ébrios. Bêbados em sóbrios. Porque ébrio é bêbado também, viu? É umas palavras bonitas, né? Amados, todos eles passaram pela fornalha de fogo. E nós podemos passar por algumas fornalhas na nossa vida. Mas assim como aqueles homens tiveram a certeza da presença de Deus libertadora na pessoa do quarto homem, Jesus Cristo, com você não vai ser diferente. Creia nesse Deus, aceite, e Ele estará com você. No livro do profeta Jeremias, capítulo 29, 12 e 13, diz: então vocês clamarão a mim, orarão a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão. Mas tem uma condição: quando me buscarem de todo o vosso coração. Talvez você não está encontrando, porque não está buscando com sinceridade de coração. A vida daqueles que buscam a Deus é refletida na maneira a qual você trata as pessoas. Sabe quem é você? Você é aquilo que faz quando acha que ninguém está lhe olhando. Você é aquilo que está vendo no celular quando acha que está só você e o celular. Você é justamente aquela pessoa que trata o garçom de um jeito e o dono do restaurante de outro. Aí você acha que ninguém está vendo. Tem um anjo chorando do lado. O Espírito Santo está chorando com esse comportamento. Mas o espírito do mal está sorridente, sabendo que tem mais um eleito para o seu exército. Por isso, repreenda o seu modo errado de agir. Se aproxima do Senhor Jesus Cristo. Confia no Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E tudo Ele fará. Tudo. Mas tudo que seja para a honra e glória
do seu nome. Pense nisso. A irmã Valéria vai cantar? A irmã Valéria pode ir se preparando. E enquanto a irmã Valéria vai cantar, eu quero contar para vocês uma história muito conhecida. Às vezes você pensa que a sua vida está ruim, está difícil, que a sua coisa está pesada, talvez mais do que a dos outros. Mas não desanima não. Pode ser o início de uma grande história. É como eu disse, Deus está te purificando, limpando. Mas Gil, e por que Ele permitiu que meu pai morresse, minha mãe morresse, meus parentes morressem? Calma, está só dormindo. Fique em paz. Você ainda vai abraçar os seus queridos. Conta-se a história de um fazendeiro que criava cavalos, mas tinha um cavalo que era o seu maior xodó. Era o mimo da sua vida. Ele não vendia por preço nenhum. Mas esse cavalo adoeceu. Ele amava muito esse cavalo e todos os dias dava remédio, o veterinário ia, cuidava, nada. Ele dizia, não quero perder meu cavalo. Orava, clamava a Deus, mas o cavalo cada dia mais definhava. E o veterinário disse, não tem jeito. Você vai deixar o animal sofrendo? Tem que sacrificar. Ele disse, eu não consigo. Mas eu já sei, tem um buraco lá, uma cisterna muito funda lá num determinado local. Nós vamos jogá-lo lá dentro e vamos enterrá-lo. Doído também, né? Mas assim fez. Chamou os empregados, não jogaram, colocaram o animal lá dentro e começaram a jogar a terra. Ele chorava e os empregados jogavam as pás de barro. E o animal, quando viu o barro batendo no seu lombo, começava a se sacudir, foi se levantando e se sacudia, e cada pá de barro que jogava no seu lombo, ele ia pisando, sacudindo com o pelo, e mais barro, e ele se sacudia mais, o barro descia, e apilando, e para a surpresa do dono, quando ele menos esperou, o cavalo saiu do buraco, galopando, em meio ao pasto. Não era o fim. Não foi o fim daquele animal, não foi o fim dos amigos de Daniel, e não é o seu fim. Inclusive, algumas pessoas se perguntam, e Daniel estava onde? Daniel, algumas conjecturas, poderia estar viajando em outras províncias, poderia estar doente, ou poderia não ter recebido o convite do rei, porque o rei sabia que teria que matá-lo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não importa o tamanho do seu problema, se é desemprego, se é doença, se é a vida amorosa, se é o seu relacionamento, coloca nas mãos do Senhor. Confie nele e Ele vai endireitar a tua vida. Que Deus abençoe vocês. Ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós temos certeza que aqui o Senhor se encontra, porque sentimos a Tua presença. Que o Teu Santo Espírito possa se fazer presente em cada coração e permanecer nele. Que nós possamos sair daqui, mas não sair da Tua presença. Que possamos estar fortalecidos cada vez mais no caminho que escolhemos, Senhor Deus. Na verdade que o Senhor nos confiou, que o Senhor nos chamou. Ainda que surjam pedras, que possam surgir pedras em nossos caminhos, que possamos usar essas pedras, Senhor Deus, para servir de degrau para nos aproximar de Ti. Que possamos resistir às doenças, às tentações, ao desemprego. Que possamos, Pai, resistir a tudo isso e que nada disso venha nos separar de Ti, Senhor. Não deixe, Pai, por favor, que venhamos nos afastar dos Teus caminhos. Nos torna cegos, Senhor Deus, para tudo aquilo que possa enfraquecer a nossa fé e comprometer a nossa caminhada. E abre os nossos olhos para tudo aquilo que é benéfico. Abre os nossos olhos para que possamos enxergar o Teu agir em nossas vidas. Que possamos brilhar por Ti, Senhor Deus, nesse mundo de trevas. Por favor, Senhor, abençoe essa igreja.
Abençoa cada família que aqui se encontra, cada jovem. Abençoa todos os departamentos dessa igreja e toda a sua membresia. Toda essa igreja de uma forma geral. Porque todos nós estamos ligados ao mesmo corpo. E diante dos teus olhos, somos todos iguais. Que o Senhor possa nos usar conforme o teu querer, conforme o teu agir e o teu determinar para nossas vidas. Perdoa, por favor, os nossos pecados e nos dá um término de sábado na tua presença. Esse é o nosso pedido e a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma feliz semana. Estarei à porta.